Olá, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos, na nossa sexta aula, abordar o tema mercado de trabalho no Brasil. Bom, gente, vamos começar falando um pouquinho de como era o trabalho no Brasil desde da colonização até o início do século XX, não é? Para que a gente possa entender as mudanças que aconteceram e como evoluiu. Conhecer um pouquinho de história sempre é bom. Uma pessoa informada em determinadas situações pode colocar essas informações com alguém, conversar, discutir. Isso é muito positivo para a gente em qualquer situação, ok? Bom, vamos falar assim do século XIX até 1888. Era o período da escravidão. Nesse tempo, o Brasil era colônia. Foi colônia até 1808, certo? Império de 1808 até 1889 e finalmente uma república, né? Nesse período, a economia do Brasil baseava-se num tripé: açúcar, algodão e café, certo? Todos esses produtos, a maior parte deles ia para o mercado europeu. O trabalho era escravo, não havia remuneração. O escravo, ele trabalhava pela comida e pelo abrigo. Era obrigado a trabalhar por isso, eu acho que é evidente. No século XIX ainda, o Brasil tinha 3 milhões de habitantes. Não é nem a população de uma cidade de porte médio no Brasil. Assim divididos, 1,6 milhões eram escravos, 400 mil eram negros e mulatos libertos, e 1 milhão eram brancos, certo? Todos ainda oriundos da Europa e tal. A população brasileira começou a se formar nesse período, mas ainda era muito pequeno, certo? O trabalho era algo ligado à escravidão, certo? Poucos recebiam pelo seu trabalho. Na segunda metade do século XIX, a mão de obra imigrante começa a substituir a mão de obra escrava, porque veio a libertação dos escravos e já os produtores, os grandes produtores, tinham dificuldade de mão de obra e começaram a aceitar imigrantes vindo, né, de outros países até para trabalhar nessa mão de obra que era, a maior parte era mão de obra do campo. Não havia ainda industrialização no Brasil, nem princípio de industrialização. Nossos produtos manufaturados, a maior parte eram comprados de fora. Pouca coisa era produzida aqui e era produzida artesanalmente, certo? Essa é uma história que nós podemos contar, porque ela está bem escrita, que o Brasil é um país jovem, de 500 e poucos anos, certo? Dá para a gente descrever isso bem claramente, porque há registros sobre isso, certo? Então, o trabalho com a mão de obra imigrante começou a ter a remuneração. Os trabalhadores começaram a receber pelo seu trabalho, mesmo que precariamente. Mas, com a possibilidade de um país novo, de uma história nova, de um progresso, muitos vieram para o Brasil. Uma boa parte. Por isso nós encontramos essa grande miscigenação no Brasil. Há trabalhadores de todos os países, praticamente, falando dessa forma. Da Europa, da África, da Ásia, né? Todos migraram, muita gente migrou para o Brasil nesse período. Daí para frente houve muita migração, certo? Bom, nos últimos anos do século XIX, a região de São Paulo, com o início da industrialização, foi ocupada quase que totalmente por mão de obra estrangeira, mais especificamente europeia, certo? 92% dos trabalhadores eram estrangeiros, a maior parte italiana, certo? Nós tivemos italianos, os japoneses, os chineses, certo? E fora os que já estavam antes, que havia muito português, espanhol, né? Mas essa força do final do século XIX veio muito assim, de muitos europeus, muitos italianos, né? Depois orientais, certo? E os que já estavam aqui, que antes eram portugueses, espanhóis, era a maior parte, já estavam estabelecidos.
Então, essa face do trabalho começou a mudar. O trabalhador, então, já recebia pelo seu trabalho. Certo? Em 1890, a população do Brasil era 16,5 milhões de habitantes, dos quais 1,1 milhão eram imigrantes. Desse período, até 1920, é intensificada a industrialização e o crescimento urbano. Foi nesse período que começou a se formar essas grandes massas urbanas de trabalho, certo? Recrudesceu um pouco a produção do campo e já se iniciou essa migração do trabalhador. Até mesmo aquele trabalhador do imigrante que veio de fora, ele migrou também do campo para a cidade. Onde começou a complexidade da formação das áreas urbanas, certo? Do trabalho nas áreas urbanas do Brasil. E aí veio uma série de mudanças a partir daí. Por quê? Porque o trabalhador que vinha antes não era um trabalhador mais especializado. O que passou a vir depois precisava ter um nível de qualificação melhor. Porque a indústria já exigia isso, certo? E o Brasil já se tornava um país que prometia muitas coisas nesse aspecto. Havia muita coisa a ser feita, certo? Os recursos eram poucos e a mão de obra escassa, certo? Então começou muita gente em termos de construir uma vida, de melhorar a sua vida, tinham mentalidades às vezes muito mais avançadas que a nossa, que ainda era colonialista, vieram para cá empreender. E muitos empreenderam e muitos se deram bem, muitos ficaram ricos, certo? E muitos morreram no trabalho sem evolução, mas uma boa parte cresceu. Hoje nós vemos aí uma série de grandes empresários que são estrangeiros. E outros que vieram até no pós-globalização. Que produto deixou de ser propriedade de alguém, produto tornou-se propriedade do globo. Todo mundo fabrica tudo, todo mundo vende tudo. Hoje você coloca um produto no mercado, e rapidamente esse produto é copiado, certo? O ciclo de vida do produto hoje é pequeníssimo. Por quê? Porque a capacidade de produção é grande e a velocidade de copiar alguma coisa que deu certo é maior ainda, certo? Então, essa história do trabalho no Brasil, que começa mesmo a base no final do século XIX, né, quando começou o processo de industrialização, certo? E aí foi crescendo, e nesse crescimento começou a se levar um grande problema de inchaço nas regiões metropolitanas, nas cidades. Já começou dali. E foi crescendo, crescendo assustadoramente, o que gerou isso que a gente vê hoje aí. Deveria ter ainda o campo com grande capacidade de emprego, mas não tem. Por quê? Olha aí, gente, mais uma vez, a máquina começou a substituir o homem muito ferozmente. E esse homem que foi substituído, muitas vezes, que é um exemplo, na indústria açucareira. Hoje existem usinas que têm 85% de mecanização. E que esses 85% representam também 85% de empregados e desempregados. De pessoas que saíram do campo sem nenhuma qualificação, porque eram cortadores de cana, certo? Hoje tem a máquina que segura, tem a máquina que carrega, tem a máquina aqui, tem a máquina aqui. Então, na indústria automobilística é outro exemplo. Hoje a produção de automóvel é muito maior, muito mais automatizada do que antigamente. O automóvel passou de uma coisa artesanal para uma coisa semi-artesanal, depois uma coisa produzida, com o desenvolvimento da linha de produção, certo? Aí a coisa tomou uma proporção em que começou a se automatizar tudo. E muitos empregados perderam seus empregos. Aqueles que acompanharam, se adaptaram, que se qualificaram, mantiveram seu emprego. Aqueles que não, perderam seu emprego. E tiveram dificuldades de conseguir um novo emprego, por falta de qualificação. Certo? Então essa história que a gente está descerrando para vocês aqui, que começa nesse período da industrialização no Brasil,
e que aí vai diretamente atingir o setor que a gente trabalha, que é comércio e serviço, certo? Tem essa nuance de quê? De que o trabalho urbanizou-se, certo? E nessa urbanização já começou a exigir uma qualificação. Só que essa industrialização era mecanicista, eram repetitivas as tarefas, certo? Hoje, o cara que antigamente na indústria automotiva fazia uma peça num torno em que ele movimentava a peça, ele tem que planejar a peça num computador, certo? E a máquina vai lá e desenha a peça exatamente como ele desenhou. Pergunto, o conhecimento é o mesmo? Não, gente. É muito diferente. A solda de uma carroceria de um automóvel era feita manualmente. Eram 4 ou 5 soldadores lá, com aquela solda MIG, fechando, soldando a carroceria do veículo. Hoje não tem mais isso. Hoje é um robô que faz. Né? Dos 4, deve ter ficado um lá no computador, acompanhando o robô trabalhar. Qualquer falha ele está ali preparado para corrigir e fazer funcionar novamente aquela máquina. Isso gerou desemprego. Isso gerou mudanças e já começou a gerar a necessidade de qualificação. Esse processo exacerbou-se, tornou-se poderoso justamente na globalização. Então, o trabalho no Brasil, aqui para vocês verem, até 1930, como nós vamos ver aqui, certo? Certo? A partir daí, começou a se apresentar os problemas de excessiva concentração. Então, foram alguns anos pesados, aí o quê? 40 anos, em que a coisa começou a inchar e a apresentar um problema que hoje é muito mais grave do que naquela época. Porque falta espaço, falta emprego, certo? Falta qualificação, porque só hoje o emprego só vem se houver a qualificação. Sem qualificação não há emprego, certo? E essa década foi de grande transformação nas políticas sociais e econômicas. Né? Com a urbanização e a modernização econômica, a indústria passa a ser o grande mola do crescimento. O Brasil, que era um país antes de agricultura, passou a ser um país industrial. Começando muito especificamente na região sudeste de São Paulo ali. A coisa inchou de uma maneira, certo? Que começou a assustar os governantes. Porque isso exigia uma migração, exigia uma mão de obra que chegasse à cidade, mas uma mão de obra com mais qualificação. E não se tinha essa estrutura que tem hoje de capacitar pessoas. Então foi um grande desafio. O Brasil patinou muito tempo nesse processo. Havia uma certa precariedade. Depois a coisa foi mudando, veio então a CLT, que nós já falamos sobre ela, que provocou uma grande mudança, certo? Nas relações de trabalho, para poder afunilar, para poder garantir ao trabalhador que está investindo da sua qualificação uma estabilidade no seu emprego, ter direito a férias, ter direito a 13º, certo? Tudo isso foi conquistado a partir da CLT, que foi promulgada no governo do Getúlio Vargas, certo? Que é considerado o pai do trabalhismo. Foi ele que criou a CLT, que até hoje, apesar das lutas e das brigas, ela tem sido aperfeiçoada, mas ainda tem gente que sabe, ferrenho inimigos daquilo ali. Mas foi ela que começou a mudar a face. Quando mudou a face financeira do trabalhador, também começou a exigir dele uma certa qualificação. Mas, como eu digo a vocês, a industrialização até então era muito mecanicista. E esse mecanicismo não exigia muita capacitação. Mas quando a tecnologia foi inserida nesse ambiente, a partir daquelas 2 tecnologias que eu digo para vocês, telefonia e informação, certo? Que a informática começou a mudar começou a mecanizar
colocar tecnologia na mecanização. E aí, outra massa de desemprego, porque muitos foram dispensados porque não eram mais necessários, e outros foram dispensados porque não tinham capacitação. Aí vem uma nova leva de trabalhadores. Nós ainda, infelizmente, não fechamos esse ciclo. Certo? Precisamos fechá-lo. O Brasil ser uma grande nação, nós precisamos fechar esse ciclo. Certo? Saindo do modelo burocrático e mecanicista e entrar no modelo cibernético, modelo construtivo, inovador, tecnológico. Nós já crescemos muito. Alguns setores nós já estamos no topo. É um exemplo, a automação bancária, nós estamos no topo. Lembre-se quantos bancários perderam emprego, certo? Para essa função aí. A tecnologia está tirando empregos e exigindo do trabalhador que seja melhor trabalhador. Certo? E essa história, gente, começou por aqui. Quando a gente saiu do campo para a cidade, quando a gente saiu da agricultura para a industrialização, houve uma grande mudança, houve uma grande transformação na vida de todos nós. Do homem do campo, que perdeu seu espaço, do homem da cidade, que teve seu espaço reduzido, uma grande massa de trabalhadores se dirigindo para os centros industriais. Tudo isso transformou a vida do Brasil. E nós, acredito, vejo com otimismo que nós já demos passos muito importantes. Mas ainda precisamos sair desse modelo burocrático e mecanicista. O modelo mais moderno possível. Entendeu? O Brasil se modernizou em muitas coisas, mas continua arcaico em outras. E isso a gente precisa nivelar isso. E é papel de nós, trabalhadores, contribuirmos com a nossa parte para que essa coisa seja repensada, reconstruída. Certo? Bom, gente, uma coisa que eu acho muito importante é a gente fazer um pouquinho análise do mercado de trabalho brasileiro nessa última década. Certo? A fonte aqui é um site muito interessante, que é meusalário.org.br. É uma fonte interessante que eu sempre estou consultando, porque eles têm trabalhos, pesquisas e consultas que vêm muito bem descritos, e são trabalhos que vêm de instituições que trazem seriedade no seu trabalho. Certo? Então vamos ler aqui um pouquinho juntos para a gente refletir, certo? Até novembro de 2008, os resultados do mercado de trabalho brasileiro eram extremamente positivos e os recordes de contratação formal reforçavam a trajetória exuberante do mercado que o país mostrava desde 2003. E o que mostram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, ambos do Ministério do Trabalho, que foram analisados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. É o seguinte, nos últimos 10 anos em que os dados da RAIS estão disponíveis, de 1998 a 2007, a taxa de crescimento do emprego foi de 56%, com significativos resultados após 2003. O mercado formal contava até em 1998 com 24,5 milhões de trabalhadores formais. Este total elevou-se para 28,7 milhões em 2007 e chegou a 37,6 milhões em 2007. De 24,5 milhões em 98 para 28,7 milhões em 2002 e chegou a 37,6 milhões em 2007. Dessa forma, constata-se que cerca de 2/3 dos empregos da década foram criados entre 2003 e 2007. Certo? Segundo o DIESE, o outro lado que merece destaque na análise realizada é o crescimento da massa salarial real do trabalhador a partir de 2003. A massa salarial manteve-se estagnada de 98 a 2002, com valor
de aproximadamente 36 bilhões. A partir de 2013, ela passou a crescer ano a ano, atingindo 52 bilhões em 2007. Isso significa crescimento de 45% após 2002. Por que aumenta essa massa salarial? Duas razões. Primeiro, aumento no mercado de trabalho. E segundo, necessidade de melhor qualificação, de melhor remuneração àquelas pessoas mais capacitadas. Esse é o período 98, é um período que está ainda dentro do processo da globalização, que ele não acabou ainda, certo? Ele vem acontecendo diuturnamente, não parou, certo? Então essa massa salarial, esse grande fluxo de valores, não está ligado só ao crescimento de emprego, não, gente. Está ligado àquilo que as empresas tiveram que fazer de melhor para ter pessoas mais capacitadas, pagar financeiramente. Elas tiveram que investir para poder se adaptar a essa realidade. E continuam fazendo. Não há mais outro caminho, gente. Só isso. Capacitação, qualificação, preparação, mente virada para construir, para ter parcerias de ambos os lados, certo? Isso, gente, é uma coisa que assusta, né? E ao mesmo tempo nos torna otimistas. Nós temos dois desafios aí. Nós estamos num portal de crescimento. Crescimento, quem produz, quem conduz é o trabalhador. Certo? E nós precisamos buscar mudar essa mentalidade, mudar essa capacidade que a gente tem de ficar esperando que os outros façam. Certo? Precisamos arregaçar as manguinhas, gente, e a luta para construir a nossa capacitação, para nos construirmos como um trabalhador que pode passar por esse portal. Aqueles que se prepararem, as empresas e os trabalhadores que se prepararem para transporem esse portal, para passarem por ele, vão ter muita alegria, vão ter muita satisfação e vão permanecer no mercado. Aqueles que não se prepararem vão ficar para trás, porque já daqui a pouco esse portal vai fechar. Quem foi, foi. Quem não foi, tchau. Vai viver de subemprego, né? Vai viver de emprego informal, que pode não ser tão mal, mas se você não empreender, nenhum emprego informal você vai conseguir, certo? Vai viver de subemprego, que é a última categoria, certo? Antes do desempregado, certo? O desempregado é o fundo do poço, certo? Então, se você está nessa condição hoje, amigo e amiga, pense muito bem. O que é que eu gosto de fazer? Certo? A gente já falou sobre isso. E vá buscar isso, vá se qualificar. Não, esse portal não é imaginário, ele é real. Na economia do mundo, gente, há uma instabilidade muito grande. Ninguém tem mais garantia de ser a maior potência, ou a menor potência, ou a potência média, ou a potência em crescimento. Tem que lutar a força maior de um país que é o trabalhador, o alto trabalhador, para mover o país. Nós somos essa grande massa. Temos que estar preparados, porque o portal exige conhecimento para a gente passar por ele. Se não temos, dificilmente nós vamos compreender esse portal. Certo? Quem não tiver competência, quem não tiver capacidade, quem não for atrás, não sei, não posso prever que futuro terá. Agora, aquele que viu isso aqui, que percebeu um pouquinho, certo? Da história, certo? Que percebeu os números como são otimistas, certo? Mas otimistas para aqueles que estão investindo no trabalho, pensando numa coisa que vai gerar renda
e numa coisa permanente. E não numa coisa que é necessário. É o mal necessário. Puxa vida. Vamos mudar essa mentalidade. Trabalho é uma coisa que nos traz alegria, satisfação. Certo? Essa pequena história do Brasil é uma coisa que acho que hoje eu percebo que é uma coisa que me alegra. Por quê? Porque eu vejo que a gente teve uma evolução. Ah, tem coisa errada? Tem. O campo devia ter mais visto. Claro que tinha. Certo? Mas foi um modelo que foi construído. Certo? E a gente tem que, a partir desse modelo, aperfeiçoá-lo para que ele passe por esse portal. Porque essa crise que a gente tanto escuta falar no mundo todo, ela não é uma coisa que vai passar amanhã ou depois, não. E essa crise exige competitividade, exige inovação, exige luta do trabalhador e das empresas para superarem ela. Quanto mais crise, mais se exige do trabalhador. Mais ele vai ter que se envolver e participar para que a empresa dele navegue naquele mar revolto dessa crise. E ela vai acontecer de outras formas, em outros parâmetros, mas ela nunca vai deixar de atingir o trabalhador. Porque ele é a mola mestra da economia. Certo? O patrão não executa, o patrão não faz nada. Quem faz é o trabalhador. Ele empreendeu, ótimo, um grande empreendedor. Ele conquistou, ele conseguiu, ele tem os méritos dele. Mas se ele não olhar que esse mérito foi conseguido porque tinha do lado dele uma equipe de pessoas trabalhando, certo? Sozinho ele não conseguiria, com certeza. O mérito é dos dois juntos, a divisão de responsabilidades. Eu falei um pouquinho da história porque eu queria desenhar um quadro do Brasil, um quadro otimista. Apesar de tudo, nós estamos de frente para esse portal. Precisamos mudar a nossa consciência para superá-lo. O trabalho é uma coisa construtiva, gente. Não é nada que seja mal necessário. É alguma coisa que é a única coisa que vai fazer a gente crescer socialmente, materialmente, familiarmente, entendeu? E intelectualmente. A gente vai crescer, a gente está aprendendo. Todo dia está aprendendo. Todo dia a gente está construindo coisa nova no trabalho. Aprendendo alguma coisa, você nunca volta para casa sem ter aprendido uma coisa nova. Seja no relacionamento humano, seja nos processos, seja nas tecnologias. Certo? Eu sou do tempo em que as coisas eram diferentes, mas eu estou perfeitamente adaptado a essa realidade, que eu não parei. Eu nunca parei de estudar. Eu sempre estou estudando, eu sempre estou lendo. Certo? As coisas que me atraem no meu trabalho, eu estou sempre estudando e trabalhando e somando conhecimento àquilo que eu necessito. Certo? Então eu sou uma pessoa adaptada, tanto que eu estou aqui hoje, conversando com vocês. Certo? No tempo que eu me qualifiquei, não existia isso que a gente está fazendo aqui agora. Mas eu me adaptei, eu fui crescendo. A tecnologia ia surgindo, eu curiosamente ia procurando inseri-la no meu contexto profissional. A gente tem que ver essa realidade da empresa que a gente trabalha, se a gente está capacitado também para arranjar um emprego, tem que ver essa realidade dentro disso aí. Eu estou atualizado com a minha empresa, tem coisas dentro dela que eu não conheço. Aquele conhecimento global da empresa. Não é só daquilo que você faz especificamente, todo dia vai embora para casa, não. Esse é o trabalhador mecanicista, burocrático. O trabalhador moderno, ele se envolve, ele quer saber, ele quer participar, ele quer aprender. Ele se mostra, nós vamos falar sobre isso. Vamos dar para vocês aulas, nós vamos falar sobre como você se posicionar bem para as pessoas viverem profissionalmente. É fundamental. Já falamos sobre as bases da empregabilidade muito rapidamente sobre isso, mas tem alguns pontos que eu quero reafirmar com vocês, que será abordado nas próximas aulas, para que vocês compreendam esse mecanismo, certo? Então, gente,
partindo dessa premissa de números que a gente viu aqui, a massa salarial cresceu, porque se exigiu mais qualificação, melhor remuneração, certo? Cresceu também porque cresceu o número de empregos, ótimo. Mas agora é hora a gente olhar para o portal. Porque nós não podemos prever nessa instabilidade que momento esse portal vai fechar. Se nós conseguimos transpor trabalhadores e empresários juntos, como parceiros, certo? Sem aquela hierarquia, sem aquela coisa de que o manda e outro obedece, certo? Aí a mentalidade é vamos fazer juntos. Ok, gente? Por hoje é só. Até a próxima aula. Muito obrigado.